Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Cult Pop News. E roda a vinheta. Voltamos! Bom, o nosso Cult Pop de hoje, né, eu vou falar em relação a alguns assuntos desse ano, né? O primeiro nesse vídeo e o segundo tempo, vão ser dois temas, um nesse vídeo e um no próximo, tá bom? Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre Parasita, né? O pessoal fala, mas vai falar sobre Parasita, tá todo mundo falando do filme, né? Aí eu falei, mas aqui eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Vocês vão entender em breve. O próximo vídeo, aí sim eu vou falar da crise das infinitas terras. Ah, esse também todo mundo está falando. Eu sei que estão falando da crise das infinitas terras, era um verso e assim vai. Mas eu também vou trazer uma abordagem diferente para aquele tema, beleza? Mas é num outro vídeo. Eu, na verdade, fazia a crise primeiro, depois Parasita, mas eu decidi inverter. Eu vou fazer o Parasita e depois a crise. Beleza? Bom, falando sobre o Parasita, eu não vou falar exatamente propriamente dito sobre o filme, né? O Parasita, né? Porque vai ser um baita de um spoiler se eu fosse falar. Mas o que eu posso dizer é que o filme parece ser extremamente interessante. É um filme sem gênero. Aí você diz, ah, porque não tem sexo? Não, o gênero que eu estou falando aqui é o gênero, o estilo de filme, tá? O tipo de filme, né? O filme ele não tem uma característica, ele não é um filme de terror, ele não é um filme de comédia, não é um filme de suspense, ele não se encaixa, que é uma coisa rara, em nenhuma categoria. Na verdade, todas as categorias o filme tem. Tem desde romance, a terror, a suspense, a comédia, a ação, tudo no único filme. E isso é extremamente difícil de se fazer, e de forma que fique perfeito. E esse diretor conseguiu. Por isso que ele ganhou o Oscar, tá? Resumindo, foi esse o motivo. Ele conseguiu fazer um feito nesse filme. É só o que eu posso dizer. O resto vocês vão ter que ir lá assistir. Então por que eu vou falar de Parasita especificamente? Eu vou falar do Parasita porque como é que ele chegou aonde ele chegou? Entenderam? Como é que Parasita conseguiu chegar hoje a receber um dos principais prêmios do Oscar? O quanto é que o mercado internacional teve que passar para conseguir esse reconhecimento do mercado americano? Passou por muita coisa. Isso vai começar lá atrás, no pós-Segunda Guerra Mundial, e com um filme chamado Godzilla, que a gente aqui chama de Godzilla. Quer dizer, o Godzilla começou tudo isso. Por essa razão que está no Cult Pop. O Godzilla, apesar de ser um tema do Tocoverso, do canal Tocoverso, eu trouxe ele para cá porque ele inspira muita coisa na cultura pop. Então, por ele, como é cultura pop, Godzilla faz parte dela. Né? Eu não tenho como ignorar. Lá, apesar de ter um canal exclusivo só para o conteúdo dele, eu trouxe ele para cá para dar esse destaque a ele, porque ele merece. O personagem, ano passado, ele fez 65 anos. Você sabe que um personagem conseguir sobreviver durante 65 anos sem ser esquecido, sempre ser lembrado por quem ele é ou por quem ele representa. Então, ele para os japoneses é um marco, uma mudança na forma de se fazer cinema. Por causa dele, surgiu inúmeras produções internacionais. Então, as produções internacionais não ficaram restritas só ao mercado japonês. Ela se espalhou. Ela foi para a Coreia do Sul, que na época era só Coreia, né? Ela foi também para a Tailândia, para a Índia, para a Austrália. E influenciou o mercado brasileiro também. Godzilla influenciou o nosso mercado, você acredita? Pois é. O mercado europeu, que não era lá essas coisas depois da Segunda Guerra Mundial, mas começou a investir, e o mercado americano. O principal mercado de cinema, todo mundo sabe que é o mercado americano. Né? É a grande máquina de cinema. Não quer dizer que os outros mercados mundiais não façam cinema. Fazem. Né? Mas o Godzilla deu aquele chute na porta dizendo, eu também sei fazer cinema. Então, quando o Godzilla fez isso, ele abriu porta para todo mundo. Então, quando você vê ali
Jogador número um, eu trouxe até essa referência porque eu me arrepiei todinho. Jogador número um deu destaque ao homem que tornou tudo possível no filme. Quem assistia, isso é um spoilerzinho para quem não assistiu, tá? Quem for assistir a cena do Godzilla no filme, né, jogador número um, que ele está lá, Godzilla está lá, no caso é o Mecha Godzilla, ele está no filme, é uma homenagem enorme e aberta ao Godzilla, tá? Porque realmente ele sentou o pé na porta e possibilitou o universo cult que nós temos hoje. Então tudo se deve ao Godzilla. Muita gente ignora ou finge que aquilo não é real, mas é. Um monstro meteu o pé na porta e disse: eu tô aqui e vim para reinar. Aquele gritozinho dele, que eu não sei fazer, ele realmente chegou chegando. Né? Apesar que já tinha o King Kong, mas o King Kong, como eu já disse, é mercado americano. Então, eu estou falando do mercado internacional. Tá? E o Godzilla fez isso. Deu aquela impulsionada. Dele surgiu alguns polos que você já vai vendo aos poucos. Brasil. Vou trazer para a nossa realidade. Quem é o primeiro nome que você pensa em cinema no Brasil que você acha, né? Acha que deu o pontapé inicial? Né? Tem, assim, internacional, tá? Eu estou falando internacional, não estou falando do plano nacional, não. O filme nacional tem vários nomes, mas internacionalmente, uma atriz não brasileira, mas adotada como brasileira, que é a Carmen Miranda. A Carmen Miranda, ela tornou o Brasil algo possível, né? Ainda lá na Segunda Guerra Mundial, lá naquele período ali, né? Ela tornou o Brasil um carro-chefe. Mostrou que o Brasil tinha potencial. Então, ela que levou o Brasil nela. Então, as pessoas passaram a conhecer o Brasil por causa dela. Então, o que a gente fazia antes de Carmen Miranda era só pra gente. Depois de Carmen Miranda, foi para todo mundo. Então, todo mundo passou a ver pós Carmen Miranda. A outra pessoa, logo depois de Carmen Miranda, que ganhou é reconhecido nacional e internacionalmente, é o Zé do Caixão. O Zé do Caixão, ele tem um perfil de personagem de filme de terror, é claro, mas ele é reconhecido dentro e fora do país, principalmente na Europa. Os europeus gostam muito do Zé do Caixão. E é um personagem brasileiro, ironicamente, mas ele é conhecido lá fora, ganhou vários prêmios internacionais e tudo, e ele é um ator muito respeitado, internacionalmente falando. E, para quem não sabe, ele também é votante na academia, tá? Para quem não está sabendo. Né? Academia Brasileira de Cinema, ele é votante. Ele é uma pessoa que vota na nossa academia para decidir os filmes brasileiros que vão para fora, devido à importância que ele tem para o cinema. Tá? Goste dele ou não, satanista ou não, problema. Ele fez diferença no cinema. Depois, mais à frente, né, aí que nós temos a Central do Brasil, que é o primeiro reconhecimento do Brasil no cinema internacional. Daí veio Cidade de Deus, né, que também ganhou seu reconhecimento, veio Carandiru, veio Tropa de Elite, e mais recentemente Bacurau, apesar que Bacurau não concorreu no cinema, mas ganhou prêmios internacionais no filme nacional. Pois é, né? Então é um filme que tem o seu apreço. Ah, eu quase esqueci. A nossa querida O Alta Compadecida também ganhou prêmio lá fora e ganhou prêmio aqui dentro. Tanto na verdade, não a primeira versão, Didi, a segunda versão, né? A segunda versão ganhou prêmio internacional. E o que acontece? Esses são os filmes nacionais que todo mundo conhece. Se você for lá para o estrangeiro e for ler esses nomes, esses filmes especificamente, todo estrangeiro conhece filme brasileiro. As pessoas sabem que aquele é o perfil de filmes brasileiros. Claro que tem outros, mas esses são os mais prestigiados, os mais premiados, mesmo que não tenham levado um Oscar. Tentaram, algumas vezes. O que houve mais indicações, quer dizer, desses que eu citei, o que mais recebeu indicações foi a Cidade de Deus, que recebeu 4 indicações, mas não levou nem uma estatuetazinha, mas conseguiu colocar um dos nossos diretores, né, de forma visível no mercado americano. Isso é indiscutível. Né? E o outro é o diretor também do Tropa de Elite. Inclusive fez o nosso Robocop preto, né? Black Robocop. Né? Criou aquela versão lá também nos Estados Unidos. É um brasileiro. Né? Fora outros brasileiros que também já estavam lá fazendo sucesso, que é o caso lá do nossa querida Era do Gelo, também de um brasileiro.
né? Então os brasileiros estão aparecendo por ali. Fora atores e atrizes que também estão fazendo cinema lá fora, né? Por sinal, eu apoio bastante. Então, o mercado brasileiro, desde Carmen Miranda, evoluiu muito. É isso que eu estou querendo mostrar. O mercado europeu começou basicamente com 007. Né? 007 abriu as oportunidades, as portas, e o negócio foi desleixando, foi crescendo. Aí veio o Bairro 13, que é um filmaço de ação, para quem nunca assistiu, assista. É francês, esse, por sinal. Então, assim, você tem alguns filmes que vão crescendo. Ah, sim, Asterix e Obelix também. Para a criançada que curte aí, né? Asterix e Obelix também é europeu, ó. Disputando com a Disney. Já disputou com a Disney na premiação. Um absurdo. Não ganhou. Asterix e Obelix é muito bom. Sim, agora voltando para o mercado asiático. Lá com o Godzilla. Depois do Godzilla, né, o mercado asiático foi crescendo. Na Coreia, especificamente, ainda não se tinha um filme coreano de destaque. Né? Você já tinha alguns filmes que, por exemplo, na China. Na China, há uns anos atrás, por coincidência, também foi indicado ao Oscar, levou 4 estatuetas também, né? Tigre e o Dragão. Né? Foi a primeira vez que um filme estrangeiro levou tantas estatuetas da academia. Né? Foi o Tigre e o Dragão, lembre-se disso. E o Pé Quente, do Joaquim Fênix, estava lá. Pé Quente. Porque foi pé quente para o Gladiador, foi pé quente também para o Tigre e o Dragão. O mesmo ele fez agora. Foi pé quente para o Coringa e pé quente para quem está concorrendo com ele, que era o Parasita. Deu 4 estatuetas para o Parasita. Então o Joaquim Fênix, onde ele está, é pé quente. Dá Oscar para ele, dá Oscar para o amiguinho. Joaquim. Joaquim mereceu. Por sinal, ele também deveria estar nessa citação aqui. O filme dele, o Coringa, foi incrível. Tá? Eu estou falando de atuação, não estou falando do personagem. O personagem é odiável. Porém, a atuação do ator foi brilhante. Merece os meus aplausos. Tá? Porque o Joaquim Phoenix realmente fez um trabalho lindo. Vale a pena, dá gosto você assistir o Joaquim Phoenix no cinema. Dá gosto, sabe o que é dar gosto? Dá um prazer você estar ali assistindo a atuação dele. Não o personagem, mas a atuação do ator. A interpretação que ele deu por personagem. Porque o Joaquim não é o Coringa, tá? Mas a atuação que ele fez no Coringa foi linda. Linda, 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 linda. Não desmereceu o amiguinho anterior que tinha feito já o Coringa. Que também levou o Oscar. Só para lembrar. Ambos levaram o Oscar pelo Coringa. Então, assim, eu por sinal, para quem não sabe, o Coringa não é meu vilão favorito, tá? Mas a atuação foi linda. Independente de ser meu vilão favorito ou não, tá? E eu não vou citar aqui meu filme favorito. Vocês vão descobrir no futuro. No futuro eu digo os vilões favoritos. Certo? Nesse vídeo não. Vou deixar para o próximo. Voltando para Parasita. Sim, aí o mercado chinês, antes do Tigre e o Dragão, nós tínhamos Bruce Lee. Tudo que ligasse ao Bruce Lee era mercado chinês. Mas o Bruce Lee mesmo nunca ganhou uma indicação na academia. Mas ele proporcionou ao mercado chinês aparecer, né? Crescer, aparecer, surgir, né? Na Tailândia, o filme que deu o pontapé é o Cabeça de Homem Beck, ou apenas Homem Beck. Né? Para quem não sabe, pesquisa, vocês vão saber que filme é esse. Esse foi da Tailândia, o destaque tailandês. O destaque da Índia foi o Quem Quer Ser Milionário, que inclusive inspirou o game show que tem lá no Luciano Huck, para quem não assistiu. Tá? O Quem Quer Ser Milionário é esse formato do filme, é de um programa de verdade na Índia, e o filme foi incrível. Tá? Tem uma história fantástica, eu não vou dar spoiler, assistam. Tá? E nisso, os filmes naquela região vai começando a surgir, né? Vai despotar ali os filmes. Muitos artistas que estão nos Estados Unidos são australianos. Então é claro que tem filmes australianos de sucesso. A Austrália, na verdade, começou muito com filmes de faroeste, para quem não sabe, né? Se gravar faroeste na Austrália. Mas o filme de maior destaque, maior prestígio da casa foi a Austrália. Exatamente a Austrália. Né? Foi o filme que recebeu mais indicações para os australianos.
Na Coreia, como eu já tinha dito, ainda não tinha tido um filme de grande prestígio. O primeiro filme, para não dizer que não teve, foi o dos zumbis, né? Que agora eu esqueci, Ataque Zumbi. Acho que é Ataque Zumbi o nome do filme. É um filme incrível, sul-coreano, sensacional. Não é porque é um filme de terror, ele também tem um pouco desse do Parasita. Ele não tem uma categoria definida. Ele não é terror, não é suspense, não é ação. Ele é tudo isso. Tem romance, tem umas cenas de humor. Então, ali, aquele primeiro filme já dava o prelúdio do que viria no futuro, com Parasita. Então, esse filme do Ataque Zumbi dá um pouquinho disso tudo. Inspirado, é claro, no querido Resident Evil. Só que ele é diferente do Resident Evil, muito diferente. O que você vê no Resident Evil, você apaga. Porque o Ataque Zumbi é completamente diferente. Ele acontece num ambiente mais fechado, no metrô, né? Se eu não estou enganado, não é bem na Coreia do Sul. É porque é uma parceria entre o Japão e a Coreia do Sul, o filme. É uma parceria entre os dois. E já existe em outras produções, tá? Já existia essa parceria. Um trabalho junto, né? Coletivo, entre japoneses e sul-coreanos, tá bom? Então, o que acontece? Esse filme tem um pouquinho dos dois. Esses telefones de... Voltando. Então, o que acontece? Você ali tem os japoneses e os sul-coreanos fazendo esse filme. E dali já surgiu a primeira pérola, né? Mas ainda não era para, não tinha chegado um filme parecido com Parasita. E chegou. E ele conseguiu. O diretor, quando ganhou o prêmio, quem viu a cena, ele não estava acreditando que tinha ganho o prêmio. Ele estava em êxtase. E jamais imaginou que fosse levar 4 estatuetas para casa. E uma delas ia ser de melhor filme do ano. Tá? E o ano de 2019 foi o ano mais difícil de você definir qual é o melhor filme do ano. Era o mais difícil. Eu sei que muita gente é fã da Marvel, estava torcendo para Marvel ganhar, mas sejamos francos, não merecia não. O máximo que ela merecia é de efeito especial. O máximo. É um filme que você assiste, se diverte, mas é uma vez só. Não me dá vontade de assistir de novo. Quando um filme é bom, você assiste de uma vez, assiste duas, assiste três, assiste até quatro, cinco, seis. É o caso do Chaves, por exemplo, como série. Você continua assistindo, porque é bom. Então, quando a coisa é boa, você continua assistindo. Quando a coisa não, você assiste uma vez, beleza, se divertiu, curtiu e tchau. Não assiste de novo. Então, o Parasita, ele tem o perfil mais parecido com o do Chaves. E provavelmente vai ser um filme que você vai querer assistir, assistir de novo, assistir de novo. Bacurau, que eu tinha citado um pouquinho antes, ele tem muitas características que dá-se a entender que ele é parecido com Parasita. Tá? Então ele tinha todos os trejeitos e traços para estar na academia, naquela indicação. Ele merecia estar lá. É um filme que tinha o perfil para estar lá. Tá? Bem arte, bem bacana, bem interessante, cheio de mistérios. Bacurau é desse filme. Houve algumas falhas de roteiro, talvez, que não agradou a academia, não cativou muito a academia, mas tinha potencial ali. Tinha potencial para Oscar. Mas não deu. Quem sabe na próxima. Né? Mas eu acho que não vamos ver outro filme como Bacurau tão cedo, eu acho. Né? Porque fazer cinema no Brasil é quase missão impossível. Né? Diferente de lá fora, que tem muito investimento, aqui não tem, infelizmente. Né? Então, para a gente ganhar um Oscar vai demorar muito. Mas só em Parasita ter ganho, eu comemorei. Sabe por quê? Porque o Parasita ele nos representou. Quer queira, quer não. Não é só porque ele tem traços do nosso, né, Bacurau, mas porque ele tem uma representatividade internacional. Que veio lá do Godzilla para nossa realidade hoje. Quer dizer, do Godzilla para cá, esse filme conseguiu um feito. Ele conseguiu honrar o que começou lá atrás, há 65 anos atrás, para o que nós temos hoje. Um cinema
diferenciado. E uma academia diferenciada. Um cinema de qualidade, um cinema onde as pessoas participam mais das decisões, desde como é que se diz? Mad Max pra cá. Eu falo do Mad Max corrijo. Mad Max pra cá não. Eu sei que muita gente vai achar o Coringa que foi o início, mas na verdade o Coringa foi um troféu que eles deram ali, porque realmente a atuação do ator foi muito boa, mas não foi por interferência das pessoas, mas porque a atuação do Coringa foi boa. Mas do Mad Max pra cá, realmente, a interferência veio do público, do consumidor, que disse, esse filme, ele me representa. Então, a partir do Mad Max pra cá, os filmes são de representatividade. Então, as pessoas ganhavam o Oscar porque aquilo representava as pessoas. Então, as pessoas acabaram interferindo nas decisões do Oscar, da academia. Inclusive, até o nosso querido Leonardo DiCaprio, né, o excluído, finalmente levou o Oscar dele. Né? Então, o Mad Max para cá melhorou muita coisa. Quer dizer, a gente está muito mais participativo da academia. Né? A gente está mais atuante. Ah, mas tem filmes que antes do Mad Max foi indicado a gente gostava. O caso do Gladiador, o Tigre e o Dragão, né? Como eu citei aqui alguns, mas não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa comum. Você não vai ver isso sempre, né? Então, eu achei maravilhoso a premiação, achei justa, por mais que a Marvel não tenha levado o Oscar dela esse ano, mas a DC levou, então só lamento. Vocês devem estar pensando que eu sou decenalta, né? Mas eu gosto da Marvel, tá, gente? Eu não gosto muito da Disney. Eu tenho alguns problemas com a Disney, de aceitar algumas coisas da Disney. Né? Eu acho que a Disney dá uma estragada, às vezes, na produção. Já o Warner já faz diferente. A Warner dá muita liberdade, por isso que a gente tem coisas ruins, mas coisas muito boas. Então, quando você tem liberdade criativa, você tem produções ruins e boas. A Marvel, quer dizer, no caso, a Disney só quer produção boa. Mas nem sempre é tão boa assim. Você tira pelas séries, né? Que eu vou citar em outro vídeo, certo? Que é no Crise das Infinitas Terras. Né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fique com Deus e até a próxima.